Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Eu senti aí, numa das suas respostas, um quê com o Chiquinho Lima, que foi o técnico, para quem não lembra, o Chiquinho Lima surgiu no Águia Negra, né, foi vice-campeão em 2014, perdendo do Ceni, inclusive, o último título do Ceni, campeão em cima do Águia Negra, inclusive numa final que reuniu o Cláudio Roberto e o Chiquinho Lima, que acabaram se desentendendo numa das passagens. E o Chiquinho Lima tem se apresentado, Estevão, um personagem um tanto quanto controverso fora de campo. Há poucos dias eu entrevistei o Tony Montalvão, o Endrigo pôde participar comigo, inclusive, e o Tony Montalvão disse que, com ele mandando em qualquer clube, o Chiquinho não trabalha mais com ele. Eu queria que você explicasse o que aconteceu em 2015. Eu me lembro muito bem, era um ano ainda de muita dificuldade, o campeonato acabou operar com 13 jogadores, aquela reta final que acabou conquistando o acesso, no famoso gol do Dieguinho, o pessoal brinca, é até operar empatar, né, que foi aos 50 e tantos. O que aconteceu com o Chiquinho Lima e você, aonde ruiu, e se o Chiquinho Lima voltaria a trabalhar com você dentro do Operário? Bom, inicialmente ninguém pode aqui desmerecer o mérito do profissional, né? Chiquinho Lima é um dos grandes profissionais como treinador do futebol sul-mato-grossense e já do Brasil, que está em outros mercados, né? Mas uma coisa muito clara, a gente não assino embaixo, acho que precisa, assim, na minha forma de pensar, a minha conduta, não encaixa um descontrole emocional, né? Em algumas situações a gente teve um desgaste no momento que o clube subiu, voltou para a Série A, nas mãos do Chiquinho Lima. Existia uma camiseta que foi mandada, literalmente uma camiseta, foi mandada a fazer com os dizeres, dizendo rumo à Série A e tal, como os clubes fazem habitualmente no futebol. E eu não me lembrava que tinha essa camisa, e todo mundo comemorando. Eu lembro que o Marcelo, que é o famoso neguinho da TGO, né, da torcida Garra Operariana, eles derrubaram meu óculos, eu ficava igual o Mr. Magoo procurando o óculos na grama à noite, né? Já era noite, início de noite, e o Chiquinho desesperado, cadê minha camisa, cadê minha camisa? Aquilo realmente me deixou preocupado da continuidade, tanto que quando fizemos os acertos aqui, ele já tinha recebido uma proposta para ir para uma outra equipe, né? Mas fora do campo, realmente, eu quero entender que depois do presidente, talvez o diretor de futebol, talvez o gerente, mas nunca abaixo o treinador. Eu acho que o treinador tem que ser responsável da mesma forma. Nós tivemos uma situação semelhante aqui com o Celso Louco, o Louco, né? Deu uma confusão, nós não conhecíamos ainda nada praticamente de futebol. Foi naquela oportunidade que eu conheci Rodrigo Grau e Ricardo Grau, junto com o professor Jean, que era o preparador físico, finado Nené, que era o nosso treinador de goleiro, e numa daquelas discussões, o Celso, que não tinha nem estupim, né? O estupim era para dentro, uma coisa incrível. O Celso explodiu aqui nessa mesa que está aqui ao lado, dizendo, então eu vou embora e vou levar os meus jogadores. Então essas coisas que o treinador toma de decisão dele, e talvez aí eu entendo a postura do Montalvão, que é um profissional que, se eu tivesse a chance de ter dentro do Operário, é uma pessoa que eu traria, porque tem a visão de um Brasil diferente, né? Não vive só Mato Grosso do Sul, agora recentemente teve em Portugal, teve na Europa, né? É esse tipo de conduta que pode abrilhantar e melhorar um pouquinho cada vez mais o futebol sul-mato-grossense. Mas a postura de treinador que provoca motim, que incentiva o jogador a discutir com diretoria, realmente eu acho que na minha retórica de vida, dentro do futebol, eu nunca vi. Então eu fico assim mais precavido, somos amigos, converso com todos, mas eu, assim, se tiver que escolher, eu vou optar por quem vai me ajudar a controlar uma crise, uma pessoa que tem um certo equilíbrio, né? Porque você não pode ser só presidente a hora que você quer presidir, né? E você não pode ser treinador só na beira do campo, porque o jogador joga pelo treinador ou pela diretoria. Se nenhum dos dois tiver um controle, o jogador vai se sentir abandonado, ele vai dizer, se lá está bagunçado, aqui vai refletir isso. Então essa preocupação que eu tenho, nada pessoal, não esqueço esse episódio, porque foi a minha grande preocupação, né? Mas águas passadas e continuamos a amizade com eles.
Eu me lembro que no ano seguinte, ao do Chiquinho, você citou o Celso Louco e agora há pouco citou o Iviema. O Operário ganhou do Iviema lá 3-1, né? Pô, taca a faca. Foi um dos melhores jogos do Operário Sim, nesses tempos aí. taca a faca e o queijo na mão. Em 45 minutos, o Iviema desmoronou aquela vantagem e ficou por um gol, que inclusive não aconteceu porque o França pegou o pênalti no último lance. E no Correto. intervalo, Petralas, literalmente, porque eu estava de repórter esse dia, o vestiário quebrou. O pau cantou dentro do vestiário. Você entende que esse momento do treinador, e a gente sabe o temperamento, é essa, pavio para dentro, eu nunca tinha ouvido. Mas é isso mesmo. A gente sabe de episódios do Celso fora do campo que não convém aqui, porque é a vida pessoal dele. Mas esse fato do intervalo, você entende que mais ajuda ou mais atrapalha todo mundo sair na porrada, que foi o que literalmente aconteceu com a porta destruída do vestiário? Eu penso que no primeiro momento é dizer, pô, quer Operário, é garra, ótimo, eu acho que é isso mesmo. Tanto que eu participei de uma discussão recentemente com a torcida, porque às vezes quer que o torcedor pense de um jeito e quer que você atue como ele pensa. Só que na hora de pagar as contas aqui somos nós, entendeu? A gente respeita o torcedor, ninguém aqui que está aqui para enfrentar. Mas a gente precisa, no mínimo, também ser respeitado. Foi o que não aconteceu há 2 semanas atrás, por isso, primeiramente com o Nelson, né, torcedor falando, cadê o dinheiro? É só um absurdo. O Nelson pagou muita conta recentemente de ações, as coisas que o Operário devia. Nós tínhamos outros compromissos. Pelo contrário, até pela competência dele, a gente pagou menos, um valor menores. Quitou tudo, conseguiu negociar, mas achar que a gente quer montar um time, Thiago, para perder, ou achar que o treinador vem para fazer o pior. O treinador que recentemente deu 2 títulos para nós e quase traz o 3º. Né? Então aqui não é render homenagem, é respeitar a figura das pessoas que abraçaram as cores do Operário. Agora, quebrar o pau no vestiário, literalmente aconteceu. Eu fiquei sabendo depois, e a gente viu uma vez também na pista, né? Me lembro que conta o Comercial, num clássico, quando o Chulapa fez um giro em cima de um zagueiro, não sei se você vai lembrar, não sei se o Cabreira está ali, pode me... no Bradock, exatamente. E aí, na sequência, ele vai e saca o zagueiro de uma forma bruta, né, rupta, e ali existe um descontrole na pista do Estádio das Moreninhas. Né? Então, acho que o treinador é a pessoa que tem que ser equilibrada. A gente vê recentemente aí o próprio Fernando Diniz, o Scolari, né, tomando alguma atitude na beira do gramado, o português, o competente treinador do Palmeiras, só precisa respeitar um pouquinho, eles acham que a Europa é melhor que a gente, eles estão vivendo no futebol brasileiro. Então, esses treinadores precisam um pouquinho de, eu não vou dizer calma, mas não é tudo na truculência que vai se levar. Antes deste jogo, Thiago, contra a mesma equipe do Ivinhema, lá na cidade de Ivinhema, o Celso havia sido expulso e dirigiu a equipe do lado de fora do alambrado. Né? Tanto que a equipe, no intervalo, não vai para o vestiário, vem para o canto do escanteio onde estava o Celso para o lado de fora. Então, essas coisas têm que ter um controle. É bonito? Não. É o certo? Também eu acho que não. Isso pesou para ele não voltar, porque ele deu uma entrevista a mim dizendo que vocês conversaram com ele por um retorno. Tudo isso pesou para ele não retornar? Da minha forma, sim. Eu confesso aqui que o Coronel Nelson tem uma certa simpatia pelo trabalho dele. Ele, como treinador, eu vou dizer para você que, se não foi o melhor, foi um dos melhores. E até brinco, né? Tomara que ele esteja nos vendo. Eu disse, Celso, é o seguinte, Celso é o louco. Você tem que treinar o time até sexta-feira e sábado e domingo a gente prende você e você não vai para o estádio. Esse era o ideal, viu, Endrigo? Mas pegamos amizade dentro de casa, fizemos festa de aniversário com ele, cortamos um bolinho, cantamos parabéns, né? Então o Celso ficou próximo. Nós fomos a São Paulo, nessa conversa que você citou, eu e o Nelson, fomos no meu carro, e era para ter ido 4 pessoas, acabou indo só eu e o Nelson, nós fomos falando da vida de todo mundo, né, num bom sentido. Tinha muito assunto, a estrada, né, grande. E aí em São Paulo nós fomos tentar um patrocínio desse grande mercado que tem 12 lojas em Campo Grande, mas não ajuda ninguém. Né? Nós fomos, e o Nelson fala muito bem, de forma sábia, né, os milionários de Mato Grosso do Sul são miseráveis. E a gente conseguiu comprovar isso. Fomos a São Paulo, aí foi nos ofertado R$4.000 de patrocínio em mantimento. Bom, superando esse assunto, sobrou uma agenda. Podemos ir a Campinas? Eu nem sei a distância de Campinas.
A pessoa que estava nos guiando, de uma forma graciosa, que é o Vitão, nos levou a Campinas. Fomos tomar um café com o Celso. O meu celular chegou a descarregar a bateria, de tanto tempo que nós ficamos conversando. Ele recentemente havia perdido a mãe dele num acidente de trânsito. E aí ele falou, Esteve, eu mudei, eu estou mais calmo e tal. E eu, assim, de uma forma muito simpática, pelo amor de Deus, sem ofender ninguém, eu gosto demais do Celso. Eu falei, Celso, mas você tem um bichinho que te atrapalha, cara. Eu não sei o que é. Que como treinador, Tiago, só vou citar um exemplo aqui. Nós fomos treinar no campo do Dalpiaz e ele dizia para o lateral, vai lá e cruza. O centroavante simplesmente era Rodrigo Grau. O cara cruzou 10 vezes, errou 11. Ele pegou a bola, rolou, não arrumou não, e bateu a bola na camisa do Grau, o Grau guardou. Então, como treinador de time, de montar a estrutura, Celso Louco, nota 10. Precisava administrar esse gênio dele. Na conversa, ele fez uma proposta. Falei, Celso, é muito alto, nós não temos como pagar. Eu falei, olha, eu vou conversar, vou ver lá em Campo Grande o que eu posso fazer e volto a ligar. E ele ficou ligando, chegou um ponto que ele me ofendeu. Eu falei, olha, Celso, vamos fazer assim, você toca a sua vida aí e nós tocamos aqui. Porque ele queria trazer o filho juntos. E eu falei, não, nós não temos, cara, nós não somos um clube ainda para trazer uma comissão técnica pronta. Sabe? Eu vou aí, você me paga 60 mil, é o pacote todo. Nós não temos essa estrutura. Nós sabemos, o meu bolso sabe. Né? Então eu vou dizer, vamos deixar para uma outra hora. Aí ele ficou bravo e começou a encher o Nelson de informação e falar. O Nelson falou, cara, você não quer? Eu falei, não quero. Entendeu? Então hoje eu não traria. Eu honestamente, eu não sei se é porque eu acostumei com a conduta do Celso Rodrigues, que é uma pessoa de dentro de casa, me chama de paizão. Eu acho que se o Celso tivesse que ter saído, não era nesse instante, sabe? Talvez um outro resultado um pouquinho antes, com mais chance. Esse professor Leocir, que está aqui, é de uma humildade que eu nunca vi no futebol, o Tiago e Andrigo. Eu conheci recentemente, ontem conversamos bastante, ele me abraçou no treino ontem de manhã, ele está treinando com 17 atletas. Simplesmente isso. Porque agora, no momento que a classificação parece quase impossível, não pode se dizer impossível, que matematicamente ainda existe chance, mas é muito difícil. Nós vamos jogar principalmente com os dois primeiros, né, colocados, o Patrocinense e lá na frente o Ferroviária. Né? E ele, numa humildade dele, que eu não o conhecia, aceitou o convite, veio. Né? Eu acho que ele conseguiu dar uma dinâmica diferente, o grupo está bastante reduzido, e aí é uma crítica para a nossa diretoria, fechou-se as contratações, e aí eu espero que o Anderson Ramos esteja nos assistindo, meu colega aí, diretor de futebol, tinha que ter achado, né, alguém para que pudesse vir e não fazer comentário que Mato Grosso do Sul ninguém quer vir. Se a gente tiver uma estrutura e convidar as pessoas, não digo certa, porque você não vai encontrar, os campeonatos todos estão rodando, muitos estão em campeonatos brasileiros, mas que pudesse caber na nossa estrutura financeira, no nosso bolso, como diz a gíria, né, nós não teríamos passando dificuldade de plantel reduzido, com atletas aí contundidos, recentemente Irapuã e Vitor Prada, que está na fila da cirurgia, o Prada já operou, está em recuperação, que é o terceiro, que é o goleiro, né, um dos goleiros, grande goleiro por sinal. Mas nós estamos bem servidos aí com o Samuel e Zé Augusto. Petralas, teve um fato, você falou desse fato de Mato Grosso do Sul ninguém quer vir. Muita gente não lembra, mas o Operário teve um técnico por um mês no máximo. Carlos Rabelo. Lembro-me. Subiu depois o Juazeirense da Bahia. E ele veio com o André Chita, a qual eu, o Thiago, cometi vários erros. Porque o dia que eu descobri que o Chita saiu com um jogador para a noite, para mim não serve para gerente de futebol, nem para gerente do condomínio, na minha opinião. Né? E ele foi gerente de futebol do Operário nesse período do Carlos. E não sou eu que estou dizendo que o Chita sai para a noite. Ele assumiu no nosso microfone quando foi gerente de futebol em Costa Rica e nunca mais foi gerente de futebol em lugar nenhum. O André Chita trouxe o Carlos Rabelo. E o Carlos Rabelo soltou uma frase muito impactante, que foi logo no início da sua gestão. Hoje eu sei porque esse time está tantos anos sem ganhar título. Eu lembro disso. Eu queria que você falasse desse episódio, por que ele emitiu essa frase tão impactante e se essa frase reflete até hoje de vários atletas não quererem vir, não é só para o Operário, para Mato Grosso do Sul.
Eu não vou dizer atrito, mas o desacordo com o Rabelo, que hoje é meu amigo da mesma forma, a gente conversa, aconteceu quando ele, eu não me lembro se era Ari Portugal, que estava na diretoria de futebol, fizeram uma reunião aqui próximo, no Comper, né, e pediram que eu fosse lá. E a conversa começou assim: presidente, o senhor acha que se eu deixar o Rodrigo Grau no banco, ele vai achar ruim? Eu disse: o senhor não vai ter nem chance de fazer isso. Aí ele falou: mas por quê? O senhor vai me mandar embora? Não. O Rodrigo Grau, pela grandeza dele, vai embora. E aí o senhor vai perder, talvez, o âncora que nós mais tivemos condição de, dentro da nossa dificuldade, mas de trazer, e que nos ajudou, um menino muito correto. Ele falou: mas e se eu revezar ele e tal? Mas é condição técnica, você põe para treinar, se ele estiver bem, ele tem que jogar, se ele estiver mal, você vai pôr ele no banco. Aqui nunca ninguém interviu, e não faço isso, aconselho a nenhum diretor fazer, né? O único diretor que fez uma lista de escalando o time e pôs no bolso do treinador, que quase deu uma demissão aqui, foi o Anderson, né? Que acho que ele não tinha, na imaturidade dele, ele não tinha noção do que é isso. Isso é uma agressão, né? E aí eu falei com o Rabelo: Rabelo, esse time não vai jogar por você, não vai jogar por mim, não vai jogar por ninguém. Porque se você vai esparramar justamente um dos ídolos nossos, né, já vai criar uma situação aí. Aí ele ficou desconfortável, tá? Eu me lembro ali na minha sala, o André se emocionou, falou: olha, senhor Esteves, o senhor vai perder esse time. Eu falei: vou perder não, está perdendo, porque o técnico que fica numa sala com ar-condicionado, eu tenho concepção antiga, né? Eu não sou um guri. Então, se você não se envolver com os atletas que vão jogar por você, eu acho que ninguém vai correr. Então, eu vi aquilo no treino, principalmente lá no Sene, o grupo de atletas lá fazendo trabalho com o preparador físico, e o treinador só olhando, longe, assim, questão de 70, 80 metros longe, só observando, mas não se envolvia. E o Rabelo é um senhor de um treinador, né? Passou por grandes clubes, foi recentemente campeão, como você colocou, logo em seguida que saiu daqui, mas a gente teve muita dificuldade. Eu ainda sou assim, sabe, Tiago? Às vezes um ou outro critica, fala: o torcedor não sabe da realidade do clube, a gente convida para vir. O jogador tem uma chuteira que frouxou, rachou, rasgou, ele traz. Eu tenho uns sapateiros que são amigos meus, da época que eu era metido a jogar, nunca fui profissional, mas são conhecidos, são pessoas que eu dou serviço para eles. E eu me lembro de uma vez que falou: olha, Estevam, você tem que largar a mão disso, cara, o jogador tem que ficar para lá, aqui é diretoria, não tem que misturar. Talvez foi aí que ele deve ter usado essa frase. Mas nada de cunho pessoal. O Rabelo é meu amigo pode falar Face, né? Um velhinho também tem Face, né? Então, não saiu ninguém aqui com inimizade, honestamente não saiu. Mas assim, eu estou muito surpreso com a aceitação e a forma como o gaúcho aí, o velhinho que nós chamamos, né? O Leucir, carinhosamente abraçou esse grupo. A gente sabe que é muito difícil, que os meninos estão acostumados com o Celso Rodrigues, né? Nós estamos acostumados com o Celso, vai continuar tendo o respeito que nós sempre tivemos por ele. Acho que o torcedor foi um pouquinho inconsequente naquele momento que passa na conveniência e toma umas águas a mais, e aí o time no aquecimento já começa fora Celso, sabe? Acho que aí é uma inconsequência que esse dia eu tive conversando um pouquinho mais próximo com o Nelson, e eu falo muito disso, sabe, Tiago? Esse tipo de atitude de querer atender 100% o que a torcida quer, às vezes te leva para o caos. Então eu conversei muito com a auxiliadora sobre isso. E a auxiliadora é de uma luz incrível, né? Eu comentava agora há pouco para você ali, a questão administrativa desse clube, nós devemos aí muito ao trabalho dela, o atendimento que ela tem como até mãe desses atletas, que a gente orienta, cuida. E eu conversando com ela, eu falei: auxiliadora, eu estou preocupado com o operário de 2025, não é o de 2024. Porque 24 nós temos Copa do Brasil, talvez uma vaga aí da Copa Verde pode surgir. O ideal é que nós pudéssemos ter mais um brasileiro, uma vaga para o Campeonato Brasileiro. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.